Pessoas bem-sucedidas cujos pais as rejeitaram. O que aconteceu quando descobriram sua riqueza? Quando eu tinha 18 anos, quando meus pais me expulsaram por escolher a escola de arte em vez do negócio da família. Meu pai era dono de 3 concessionárias de automóveis e eu deveria assumir um dia. Era só sobre isso que ele falava. No dia em que minha carta de aceitação na Parsons chegou, mostrei a eles achando que ficariam orgulhosos. Em vez disso, meu pai a rasgou bem na minha frente. Nenhum filho meu vai desperdiçar a vida desenhando, ele disse, sem nem me olhar nos olhos. Minha mãe ficou sentada, mãos cruzadas em silêncio, Ao dizer que iria mesmo assim, meu pai arremessou minha mochila e avisou. Se saísse, não seria bem-vindo. Eu tinha cerca de R$ 2.700 economizados e empregos de verão que pensei que durariam para sempre. Sempre. Não duraram. O primeiro ano foi brutal. Eu morava em um quarto do tamanho de um armário com outros 2 caras. Trabalhava à noite em um restaurante 24 horas e mal dormia. Às vezes eu ligava para casa só para ouvir a voz da minha mãe. Mas ela sussurrava que meu pai estava olhando e desligava. Depois de um tempo, parei de tentar. No meu terceiro ano, comecei a vender designs online. Nada sofisticado, apenas logotipos e coisas básicas de sites. Mas me permitia comer algo além de ramen. Então foi uma vitória. Me formei com louvor, mas não havia ninguém na plateia para mim. Eu disse a mim mesma que não me importava. 5 anos depois de ser rejeitada, minha pequena atividade paralela havia se transformado em uma agência de design, com 15 funcionários e clientes em 3 países. Comprei meu primeiro apartamento no Brooklyn. Tinha um carro legal, roupas de grife, todas as coisas pelas quais meu pai teria medido sucesso. Mas ele não sabia por que eu tinha parado de existir para eles anos atrás. Então, no ano passado, minha irmã mais nova, Emma, me encontrou pelo Instagram. Ela estava na faculdade agora e secretamente me vigiava. Nós nos encontramos para um café. Nós duas, um caco. Ela me mostrou fotos dos nossos pais, ambos parecendo mais velhos do que eu me lembrava. Eles viram sua empresa no Business Insider, ela disse. Papai ficou completamente branco quando percebeu que era você. Minha agência recebeu destaque pelo trabalho numa grande empresa de tecnologia. O artigo mencionava nossa receita, agora de 7 dígitos, e tinha fotos minhas em nosso elegante escritório em Manhattan. Papai estava carregando o recorte da revista na carteira. Emma disse que eles queriam se reconectar. 3 dias depois, recebi uma mensagem de um número que eu tinha apagado, mas ainda sabia de cor. Meu pai perguntou se poderíamos nos encontrar. Simples assim, depois de 7 anos de silêncio, sem desculpas, sem reconhecimento do que tinha feito. Só queria colocar o papo em dia, agora que eu tinha sucesso. Concordei em encontrá-los em um restaurante perto do meu escritório. Quando entrei, minha mãe começou a chorar. Papai se levantou com a mão estendida como se fôssemos sócios. Eu não aceitei. Estamos muito orgulhosos do que você conquistou, disse ele, como se estivesse torcendo por mim o tempo todo. Então veio o verdadeiro motivo do reencontro. As concessionárias deles estavam com dificuldades. As vendas de carros online tinham destruído seu modelo de negócio. E eles precisavam de capital para modernizar o negócio da família. Quando perguntei quanto número, me fez rir. Os R$ 850 mil. Quase exatamente o que meu primeiro ano de faculdade de artes tinha custado. A educação acusaram a sustentar. Somos uma família, disse meu pai, como se isso explicasse tudo. Família ajuda família. Olhei para ele e para minha mãe, que ainda não queria falar, e percebi que não sentia nada. A dor tinha sumido, mas também qualquer conexão. Desculpa, eu disse, levantando-me. Mas você deixou bem claro, eu não sou da família. O rosto do meu pai mudou então, de amigável para familiar. Aquele olhar frio que eu lembrava da noite em que ele me expulsou. Sua ingrata, ele começou. Mas eu o interrompi. Eu construí tudo o que tenho enquanto você fingia que eu não existia. A única razão pela qual você está sentado aqui é porque eu tenho algo que você quer agora. Deixei um pouco de dinheiro da minha refeição intocada e saí. Meu telefone explodiu com mensagens de texto. Primeiro com raiva, depois implorando. Eles até apareceram, entraram no meu escritório no dia seguinte, causando uma cena até que a segurança os removeu. O que eles não sabiam era que eu já tinha criado um fundo para a faculdade para Emma. Ela não deveria ter que escolher entre família e sonhos como eu fiz. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Não sobre o dinheiro, eles não tinham direito a isso, mas sobre fechar a porta para sempre. Então me lembro de todos os aniversários, feriados e conquistas que eles perderam. Não porque não puderam estar lá, mas porque escolheram não ser. Emma me ligou na noite depois que expulsei nossos pais do meu prédio de trabalho. Ela estava chorando. Algo que eu não ouvia desde que éramos crianças. Papai está furioso, ela disse entre soluços. Ele está dizendo coisas horríveis sobre você. Não fiquei surpresa. Esse sempre foi o jeito dele. Quando ele não conseguia o que queria, todos os outros se gravavam os vilões da história dele. Perguntei a Emma se ela estava bem. E houve uma longa pausa. Eles não sabem que eu avisei que viriam. Ela finalmente admitiu. Se descobrirem que estive falando com você esse tempo todo. Entendi imediatamente. Emma ainda dependia financeiramente deles. Morando em casa durante as férias da faculdade, ela não podia correr o risco de ser excluída como eu.
A diferença é que eu já tinha minha carta de aceitação e bolsa de estudos para a Escola de Artes garantidas. Emma ainda estava na metade do curso. Não se preocupe, eu disse a ela. Pelo que sabem, eu encontrei você, não o contrário. Na manhã seguinte, minha assistente ligou para dizer que minha mãe estava no saguão. Só minha mãe. Não, pai. Isso foi incomum o suficiente para que eu concordasse em vê-la. Ela parecia menor de alguma forma, segurando sua bolsa como se que isso pudesse protegê-la de qualquer reação que eu pudesse ter. Seu pai não sabe que estou aqui. Ela disse ainda de pé. Mesmo que eu tenha feito um gesto para a cadeira em frente à minha mesa, ele não aprovaria. 7 anos, e ela ainda não conseguia fazer um movimento sem a aprovação dele. Algumas coisas nunca mudam. O que você quer, mãe? Eu perguntei, tentando manter minha voz neutra. Ela mexeu na bolsa e tirou uma pequena caixa. Guardei isso para você. Sempre acreditei que você voltaria um dia. O relógio do meu avô estava lá dentro. Ele também era artista. Fato omitido pelo meu pai na história da família. Aos 16 anos, vovô me deu o relógio, dizendo para seguir minha paixão, custe o que custar. Seu pai queria vendê-lo. Ela disse calmamente. Mas eu o escondi. Foi a primeira vez que percebi que ela poderia estar se rebelando silenciosamente à sua maneira. Tarde demais. Pouco demais. Mas ainda assim alguma coisa. Por que você nunca me ligou de volta? Perguntei. Todas as vezes que entrei em contato... Seus olhos se encheram de lágrimas. Fiquei com medo. Não apenas do seu pai, mas de ouvir o quanto você estava lutando, sabendo que era parte da minha culpa por não defendê-lo. Ela finalmente se sentou, aparentemente exausta por esse pequeno ato de desafio. O dinheiro não é só para as concessionárias, confessou. Seu pai fez alguns investimentos ruins. Vamos perder a casa, ele é orgulhoso demais para admitir. Senti uma pontada de pena, mas rapidamente a deixei de lado. Quantas noites eu dormia em sofás de amigos ou na sala dos fundos do restaurante durante meus primeiros anos em Nova York? Onde estava a preocupação deles, então? Eu construí meu negócio do nada. Eu disse a ela. Papai pode fazer o mesmo se for preciso. Ela assentiu, sem discutir. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse que guardei algo seu todo esse tempo e que sinto muito por não ter sido mais forte. Quando ela se levantou para ir embora, ela acrescentou. Emma está falando sobre se transferir para uma escola em Nova York. Seu pai é contra, mas acho que ela deveria ficar perto do irmão. 2 dias depois, recebi uma papelada formal do advogado do meu pai solicitando um investimento nos negócios da família. Os termos propostos eram ridículos. Eu receberia uma participação de 10% em um negócio falido por quase $1 milhão. Havia uma nota escrita à mão anexada. O sangue é mais espesso que a água. Não se esqueça de onde você veio. Pedi ao meu próprio advogado que respondesse com uma mensagem simples. Lembro-me exatamente de onde vim. É por isso que minha resposta é não. O que eu não esperava era a campanha que se seguiu. Meu pai começou a ligar para meus clientes, contando histórias sobre como eu havia abandonado minha família. Ele até contatou meus funcionários, sugerindo que eu não era confiável. A maioria das pessoas percebeu, mas mesmo assim, foi prejudicial. A gota d'água veio quando ele apareceu bêbado no meu prédio, gritando no saguão que eu era um bastardo ingrato. O porteiro chamou a polícia, e eu tive que decidir se apresentaria queixa contra meu próprio pai. Não o fiz, mas consegui uma ordem de restrição. Quando os papéis do tribunal fomos entregues, minha mãe ligou chorando. Ele não está um homem mau. Ela insistiu. Ele está apenas desesperado e orgulhoso. Essas não são desculpas, eu disse a ela. Elas são a razão pela qual eu tive que ir embora em primeiro lugar. 3 meses se passaram sem nenhum contato. Eu me joguei no trabalho, expandi a agência e ajudei Emma a se transferir discretamente para a NYU. Ela foi para o quarto de hóspedes temporariamente, mas sabíamos que seria para sempre. Ela era a única família de que eu precisava. Então, uma noite, minha assistente encaminhou um e-mail da concessionária do meu pai. Era uma vaga de emprego para um novo gerente geral. Abaixo, havia uma mensagem. A vaga está aberta porque estou me aposentando. Não estou pedindo nada. Só pensei que você deveria saber. Quase apaguei, mas algo me fez ligar para a concessionária no dia seguinte. Não para meu pai diretamente, mas para sua secretária de longa data, Marion, que sempre me dava doces quando eu a visitava quando criança. Ah, querida, ela disse quando percebeu quem estava ligando. Você não ouviu. Meu pai havia sofrido um pequeno derrame 2 semanas antes. Ele estava se recuperando, mas foi aconselhado a se afastar do negócio. Concessionárias estavam sendo vendidas para uma rede nacional. A casa da família estava à venda e meus pais estavam mudando para um apartamento pequeno. Muito orgulhoso, disse Marion. Para te ligar. Mas ele mantém aquela revista com sua foto em seu quarto de hospital. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim pensou que era apenas mais uma tática de manipulação. Outra parte se lembrou do pai que me ensinou a andar de bicicleta e torceu os meus jogos da liga infantil antes que seus sonhos para mim ofuscassem quem eu realmente era. Enviei flores para o hospital, mas não fui visitá-lo. Usei um fundo fiduciário elaborado pelo meu advogado para ajudar com as despesas médicas dos meus pais. Não um presente direto, mas uma conta separada para acesso exclusivo à assistência médica. Eu não estava pronto para perdoar, mas não podia simplesmente não fazer nada.
Uma semana depois, Emma voltou para casa após visitá-los com uma carta, escrita à mão, trêmula, claramente escrita durante a recuperação do meu pai. Eu estava errado. Começava de forma simples. Não apenas sobre sua arte, mas sobre o que torna um homem bem-sucedido. Precisei perder tudo para ver que você construiu algo real. Algo melhor do que eu consegui no dobro do tempo. Nenhum pedido de dinheiro, nenhuma desculpa, apenas um reconhecimento que eu nunca pensei que ouviria. Dirigi até o novo apartamento deles no domingo seguinte. Era pequeno, nada parecido com a casa ampla em que eu cresci. Minha mãe atendeu a porta e congelou em choque antes de me puxar para um abraço desesperado. Meu pai estava sentado em uma poltrona reclinável, parecendo frágil, mas ainda imponente de alguma forma. Quando me viu, ele lutou para ficar de pé. Não, eu disse. Não vou ficar muito tempo. Conversamos sem jeito sobre nada importante no começo. O clima, as aulas de Emma, minha recente viagem ao Japão para um cliente. Então, finalmente, ele pigarreou. Tive muito tempo para pensar, disse ele, sobre o tipo de legado que estou deixando, não um negócio. Isso já passou, mas o que meus filhos vão se lembrar de mim. Ele me olhou. Ele piscou nos olhos. Realmente olhou para mim. Talvez pela primeira vez desde que eu era adolescente. Fui criado acreditando que o valor de um homem estava em seu trabalho de prover. Arte não era trabalho para mim. Eu não conseguia entender como meu filho podia jogar fora algo certo por algo tão arriscado. Você provou minha total incapacidade de estar certo, ele gesticulou ao redor do apartamento modesto. Eu segui todas as regras. Fiz tudo certo e vim parar aqui. Você seguiu sua paixão e construiu um império. Aquela revista disse que sua agência vale 8 dígitos agora. Eu assenti. Tínhamos sido avaliados recentemente para uma possível fusão em uns 12 milhões de dólares, embora eu não tivesse intenção de vender. Não estou aqui para pedir dinheiro. Ele continuou. Eu não aceitaria mesmo se você a oferecesse. Meu orgulho já levou. Eu só queria que você soubesse que eu vejo você agora. Eu vejo o que você conquistou. E eu estava errado em ficar no seu caminho. Não foi uma reconciliação chorosa. Havia muita história para isso. Mas foi um começo, uma rachadura no muro que construímos entre nós. Fiquei para o jantar. Minha mãe tinha feito minha refeição favorita de infância, embora eu não a comesse há anos. Conversamos sobre o futuro de Emma, sobre minha empresa, até mesmo um pouco sobre minha arte que meu pai claramente ainda não entendia completamente, mas tentava apreciar. Quando eu estava saindo, ele me entregou um pequeno livro surrado, encadernado em couro. O caderno de esboços do seu avô, ele disse. Eu deveria ter dado isso a você anos atrás. Dentro, havia desenhos que meu avô havia feito. Paisagens, retratos, projetos para móveis que ele havia construído. Arte que havia sido escondida porque não se encaixava na narrativa que meu pai fazia sobre nossa família. Há mais dele e de você do que de mim, disse meu pai. Talvez isso não seja tão ruim. Afinal, eu não o perdoei naquele dia. O perdão verdadeiro levaria tempo, se é que viria. Mas comecei a entendê-lo melhor. Como seu próprio pai o havia empurrado para o ramo automobilístico. Como o medo do fracasso havia guiado sua vida inteira. Como me ver ter sucesso quebrando todas as suas regras havia destruído sua visão de mundo. Ao longo do ano seguinte, estabelecemos um relacionamento cauteloso. Jantares mensais, telefonemas ocasionais. Minha mãe começou a ser voluntária em um programa de arte-terapia para crianças. Sua maneira de fazer as pazes, eu acho. Meu pai entrou em um programa de mentoria para jovens e empreendedores, dizendo a eles todas as coisas que ele gostaria de ter sabido, incluindo a importância de apoiar os sonhos de seus filhos, mesmo quando eles não os entendiam. Emma se formou e veio trabalhar para minha agência, trazendo um senso de negócios que às vezes me faltava. Ela era a ponte entre meu mundo criativo e o mundo prático de nossos pais, servindo de intermediário entre nós quando as antigas pensões estouravam. O fundo fiduciário que eu havia criado para os cuidados médicos deles quebrou, em grande parte sem uso. Meu pai insistiu no Medicare e no seguro complementar, querendo manter a independência que pudesse guardar para quando estivéssemos realmente velhos e difíceis. Ele brincou uma vez, sendo o primeiro humor que ouvi dele em anos. No mês passado, inaugurei nosso mais novo escritório em Chicago, não muito longe de onde cresci. Na festa de depois do lançamento, vi meus pais na multidão, meu pai apoiado em uma bengala, mas em pé, observando com algo que parecia orgulho enquanto eu fazia meu discurso. Depois, ele apertou minha mão fortemente e me puxou para um abraço inesperado. Você foi bem. Filho, ele disse rispidamente. Você foi melhor do que bem. Não foi tudo. Não conseguiu apagar aqueles 7 anos de silêncio, a luta, as noites em que chorei até dormir, me perguntando por que não era o suficiente para eles amarem. Mas foi alguma coisa, um reconhecimento de que todos nós temos o direito de traçar nosso próprio curso, de definir o sucesso em nossos próprios termos. Às vezes, a riqueza não é medida em dólares. Às vezes, ela é encontrada na liberdade de ser quem você realmente é, em criar algo significativo do nada, em encontrar forças para abrir uma porta que você jurou que ficaria fechada para sempre. Minha agência agora tem um programa de bolsas para estudantes de arte cujas famílias não apoiam seus sonhos. O primeiro contemplado, um garoto talentoso da minha cidade natal cujo pai, um revendedor de carros, acha que arte é perda de tempo. Cada cheque é assinado pessoalmente pelo meu pai.
As pessoas perguntam se eu perdoei meus pais. A verdade é mais complicada. Aceitei que eles fizeram o melhor que puderam com a compreensão limitada que tinham. Reconheci que talvez eu não estivesse onde estou hoje sem aquele empurrão doloroso para fora do ninho. E passei a acreditar que família não é apenas uma questão de sangue ou obrigação. É uma escolha que fazemos todos os dias de aparecer, tentar novamente, ver uns aos outros como realmente somos. A maior riqueza que encontrei não está na minha conta bancária. Está em quebrar o ciclo, em criar espaço para que todos sigam seu próprio caminho sem medo de rejeição. Meu pai perdeu tudo tentando manter o controle. Ganhei tudo ao abrir mão disso. Hoje, não somos mais a família que já fomos. Somos algo diferente, algo reconstruído do zero, com alicerces mais fortes e espaço para que todos possam defender sua verdade. Não é perfeito, mas é nosso, e talvez seja isso que qualquer família pode esperar.